Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, vou dar algumas orientações para que vocês possam fazer atividade de história na terça-feira, dia 31 de março, tudo bem? Tá? A atividade refere-se ao último módulo da apostila 1, módulo 5, que nós já iniciamos ontem, tá certo? Pessoal, a atividade diz o seguinte, ó, pesquise na apostila porque, a partir do surgimento das cidades, foi necessária a formação de uma estrutura de poder, governantes e seus auxiliares. A pergunta é assim, por que com o desenvolvimento das cidades, tá, foi necessária a criação de um governo, ter a existência de um governante? Por que foi necessário criar um Estado, criar leis, regras? Por que foi necessário, com o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento das cidades, tá, estabelecer uma autoridade política? Por que isso foi necessário? Tá? É isso que eu quero que vocês pesquisem. Pessoal, algumas orientações, tá? Vamos voltar um pouquinho. Nós vimos que para a formação das aldeias, das cidades, foi importante, tá, o homem ter aprendido a desenvolver a agricultura e a criar os animais, tá? Porque aprendendo a plantar, aprendendo a criar os animais, o homem pôde se fixar, certo? Tornando-se sedentário. E eu falei para vocês ontem que as primeiras cidades e aldeias se localizavam próximas aos rios, porque, obviamente, para poder se fixar, desenvolver a agricultura e a criação de animais, era necessário, obviamente, que o homem tivesse uma fonte de água próxima, tá? Bom, a partir do momento que o homem passa a se fixar no espaço, desenvolver a agricultura, tá? Desenvolver a criação de animais, a pecuária e ter fonte de água próximo, é óbvio, tá, que esse agrupamento humano vai começar a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Obviamente, o homem vai passar a viver melhor. E isso vai fazer com que haja um crescimento demográfico, ou seja, a população vai começar a crescer, a qualidade de vida melhora, as condições de vida melhoram, a população começa a crescer. A partir do crescimento da população, tá, esses indivíduos que formam a população da cidade, eles passam a desenvolver atividades diferentes. Alguns vão continuar a desenvolver a agricultura, outros vão desenvolver a pecuária, outros vão passar a desenvolver o artesanato, outros vão passar a desenvolver o comércio. Alguns passam a exercer a função de soldados, tá? Então começa a haver uma divisão do trabalho nas cidades, uma diferenciação entre as pessoas, tá certo? Alguns começam agora a se preparar para se tornarem soldados, para defender as cidades e as aldeias dos ataques de outras cidades e outras aldeias, ok? Então, pessoal, a sociedade ela se torna cada vez maior, certo? O número de pessoas na cidade começa a se tornar cada vez maior. E aí que surge a necessidade de garantir a ordem, de garantir a paz social, porque, obviamente, conforme a população vai crescendo e cada parte da população desenvolvendo atividades diferentes, a chance de ter conflitos sociais aumenta. Tá? Então, para garantir a ordem, para garantir a paz, para que as pessoas não briguem, não cometam crimes, era necessário, então, criar uma estrutura de poder, tá? Ou seja, instituir um governante, tá? E esse governante teria os seus auxiliares, e esse governante cuidaria justamente, tá, da ordem, da paz social. É ele que ditaria as leis que os indivíduos deveriam obedecer, tá? Ele teria um corpo de soldados para garantir a ordem, para garantir o pagamento de impostos, para garantir o cumprimento das leis. Tá? Então foi dessa forma que nós podemos explicar o surgimento do Estado e o surgimento do poder político. Tá bom? Pessoal, me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.